Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, 2 temas que andam de mão dada e uma participação especial. Primeiro, a União da Poupança e Investimento. Maria Luísa Albuquerque, a Comissária Europeia dos Serviços Financeiros, apresentou a estratégia nesta semana. Vamos conhecer os objetivos. Depois, será que na literacia financeira se pode aplicar a ideia que é de pequenino que se torce o pepino? Comigo estão a Leonor Mateus Ferreira e o Diogo Mendo Fernandes. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com a União da Poupança e Investimento, uma iniciativa apresentada nesta semana pela Comissária Europeia para os Serviços Financeiros, a portuguesa Maria Luísa Albuquerque, também antiga Ministra das Finanças. Comigo está a Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados. Olá, Leonor. Como é que esta iniciativa pretende fomentar a ideia da poupança das famílias, por um lado, e do investimento das empresas, por outro? Sim, a União da Poupança e do Investimento deu esta semana, como dizias, um passo grande à frente. A Maria Luísa Albuquerque apresentou a estratégia que vai servir de base depois às discussões e às propostas que vão ser feitas. E antes de responder à tua pergunta, deixa-me só dizer-te que esta estratégia se divide em 4 domínios, portanto, a começar pelas poupanças individuais das famílias, depois investimentos e financiamento, a integração e escala e por último a eficiência da supervisão. Portanto, aqui 4 domínios, sendo que naturalmente do ponto de vista do nosso ponto de vista, dos trabalhadores, das pessoas normais que poupam, é o primeiro que chama logo mais a atenção. E neste domínio temos aqui algumas propostas que Maria Luísa Albuquerque promete que vão ser feitas, que nos interessam particularmente. Há a questão da reforma. Sabemos que cada vez mais vai haver uma quebra de rendimentos quando se chega à reforma, e um dos focos desta estratégia é exatamente esse, através de planos de planos de pensões complementares. Portanto, uma forma de complementar o dinheiro que vem da reforma. E neste caso que hoje em dia já temos os planos de poupança-reforma, mas eles já não são bem sequer vistos como um instrumento só para a poupança, podem ser levantados numa série de exceções. Não, e é diferente, e o foco aqui é no que se chama o auto-enrollment, portanto uma inscrição automática, ou seja, na prática o que é que isto quer dizer? Quando o trabalhador chega a uma empresa, tem logo um plano privado que faz parte do seu pacote de remunerações e que é automaticamente inscrito. Obviamente que a pessoa pode sempre recusar, mas o que está provado nos países em que tem sido implementado é que o esforço de recusar desincentiva que as pessoas o façam, e portanto há uma adesão muito maior neste tipo de países. Depois há outras questões, como por exemplo a estratégia fala-nos de contas de poupança e investimento que vai haver uma espécie de guião de boas práticas que vai ser feito pela Comissão Europeia e que traz também logo um regime fiscal recomendado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A Comissão Europeia não pode dizer a um país que impostos adotar, mas pode recomendar as boas práticas, e a realidade é que se for adotado em todos os países, ninguém vai querer estar em desvantagem em relação a outros países. E o que é que isto nos leva a crer? Que obviamente estaremos a falar de um produto com condições mais favoráveis. Portanto, neste ponto das poupanças individuais, há aqui uma aposta grande em que as poupanças sejam postas ao serviço do financiamento da economia europeia. Porque se nós estamos sempre a falar de que em Portugal as pessoas investem pouco no mercado de capitais, que há muito dinheiro parado nos depósitos, isto não é uma situação só em Portugal. E Maria Luísa Albuquerque dá aqui um número que é muito expressivo, que é, a nível da União Europeia, estamos a falar de 10 bilhões de euros que estão parados nos depósitos. Obviamente que não é o único ponto desta estratégia, mas esta questão da poupança individual, da poupança para a reforma,
tem muita relevância. Já passaste também pela ideia que Maria Luísa Albuquerque tem, que apresentou e que tem já defendido ao longo do tempo, ideias relativas à supervisão, como uma ideia de uma harmonização de certos aspectos da supervisão no espaço da moeda única. O que é que está aqui em causa? Exatamente. No caso da supervisão, não é possível ainda perceber tão bem que propostas é que estamos a falar, mas percebe-se claramente qual é o caminho. Portanto, a Comissão Europeia fala-nos aqui de que é necessária uma supervisão forte e harmonizada para ser a base desta união da poupança e do investimento, e dá-nos aqui alguns sinais, nomeadamente no que diz respeito à perda de alguns poderes, à transferência, é assim que é referido no documento, de alguns poderes das autoridades nacionais para as autoridades europeias. E há aqui um ponto interessante, que é, referem especificamente, são exemplos, não será certamente só aqui, mas referem especificamente a novos produtos, inovação financeira, e ressalvam os criptoativos. Ora, em Portugal o que nós temos neste momento é um regulamento europeu dos criptoativos, o MiCA, que em teoria está em funcionamento, mas não temos ainda uma legislação portuguesa que o aplique, o que faz com que não tenhamos uma autoridade de supervisão definida, o que ainda por cima pode ser atrasado pela queda do governo. E ainda estamos nesse processo, e já temos a Comissão Europeia a dizer-nos, se calhar nós nos criptoativos queremos centralizar a supervisão a nível europeu. Obviamente que não é só isto, porque a partir do momento em que nós estamos a falar de instituições financeiras, de corretoras, por exemplo, que podem, através do passaporte europeu, operar nos vários países, ter uma supervisão centralizada permite reforçar a segurança dos investidores. Maria Luísa Albuquerque até dizia recentemente, antes desta apresentação, dava o exemplo de que um potencial investidor ou uma corretora que atue e que esteja, por exemplo, na iminência de fazer um negócio em Itália, deve, em circunstâncias semelhantes, esperar o mesmo desfecho em Portugal ou em Espanha, em qualquer outro país da zona euro, e era também isso que estava em causa. A apresentação que foi feita nesta semana passou também pelo papel e pela importância da banca europeia. De que forma, quais foram as ideias, no fundo, que foram transmitidas nesse aspecto? Sim, a banca é um setor incontornável, porque não há mercado de financeiros sem banca, e o mesmo também é verdade. E, portanto, o que Maria Luísa Albuquerque nos diz aqui é que, exatamente isto, que os mercados financeiros precisam de um setor bancário, também ele, forte. Nunca é usada a palavra consolidação, mas estamos num contexto de, por exemplo, temos uma mega operação transfronteiriça a acontecer, não é? Temos o italiano Unicredit a entrar a reforçar no capital do alemão Commerzbank, e é neste contexto que a Comissão Europeia sai com um documento em que fala da necessidade de os bancos terem escala, terem dimensão, de retirar barreiras transfronteiriças, ou seja, mais uma vez, tal como na supervisão, o que vemos aqui é um caminho claro que está a ser delineado para os grandes gigantes da banca operarem, e também não é feita referência clara à concorrência com os Estados Unidos, mas pode-se ler nas entrelinhas que a ideia é que estes gigantes financeiros possam concorrer com os gigantes do Wall Street, sem dúvida, e portanto dar aqui peso a todo o setor financeiro. Deixa-me só dizer outra coisa, que é, acho que é importante olharmos um bocadinho para trás e percebermos o que é que está na base da União das Poupanças e Investimento. Ou seja, a Comissão Europeia esteve durante anos a trabalhar numa união dos mercados de capitais e numa união bancária, projetos que tiveram muitas dificuldades em avançar, que andaram para a frente, para trás, e que na realidade agora acabaram por ser abandonados em detrimento desta união da poupança e do investimento, que conjuga todo o setor financeiro. E Maria Luísa Albuquerque é questionada várias vezes sobre isto, sobre
porque é que este projeto vai avançar. Obviamente que isto ainda é uma estratégia, ainda vai ter muitas discussões. Está numa fase preliminar ainda, exato, claro. ainda é uma fase preliminar, mas porque é que desta vez vai ser diferente do que foi antes? E o que Maria Luísa Albuquerque responde é o sentido de urgência. Porque é inevitável dissociar este projeto de toda a discussão que está a ser tida a nível europeu, nomeadamente sobre o financiamento da defesa, num contexto de guerra comercial, e os mercados financeiros não funcionam desligados da economia. E a ideia é exatamente mobilizar as poupanças para as empresas europeias, para o financiamento das empresas europeias, para robustecer a região e financiá-la, naturalmente. Obrigado, Leonor Mateus Ferreira e a União da Poupança e Investimento. E agora a literacia financeira para crianças muito, muito jovens. A União da Poupança e Investimento é uma ideia ainda em construção. Não sabemos quanto tempo vai demorar a implementar, mas certamente irá a tempo destes aforradores. Sabem o que é um mielheiro? Sim. E vocês têm um? Sim. Quem é que tem um mielheiro em casa? O ETES faz parte do dinheiro. O Ministério da Educação lançou um guião de literacia financeira para o pré-escolar. A iniciativa foi apoiada pelos 3 supervisores, o Banco de Portugal, a CMVM e a ASF, a Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões. Comigo está o Diogo Mendo Fernandes, que foi ver como é que isto pode funcionar na prática, numa reportagem que de resto está disponível em negócios.pt. Primeira questão, Diogo, os miúdos que estavam na aula a que assististe, têm sequer a noção do que é dinheiro? Isto não será cedo demais para falar em literacia financeira a crianças que ainda nem sequer iniciaram o seu percurso escolar mais formal, digamos assim, o primeiro ano de escolaridade? Olá, Hugo. Há aqui um entendimento por parte dos supervisores de que não é cedo demais. Aliás, as autoras reforçam essa ideia de que desde novo é que deve haver o ensino escolar da literacia financeira e, portanto, que deve começar cedo e, portanto, aí quase não há dúvidas de que o entendimento é que elas percebem. Eu pude ver isso na prática e confirmar que, de facto, há aqui um entendimento, em primeiro lugar, do que são as moedas, e aí elas sabem bem distinguir as moedas, e uma das educadoras até dizia que associam muito mais o valor ao valor intrínseco da moeda, ou seja, ter muitas moedas é muito melhor do que ter muitas notas. Aliás, já podemos falar sobre algumas das ideias que eles lançaram de coisas que podem comprar com os diferentes valores. Nas notas não há tanto essa noção, mas têm essa noção. Têm a noção. Sim, não precisas a falar de miúdos de 4, 5 anos, dos talvez. 4 aos 6 anos, sim, exatamente. E nota-se uma diferença, é engraçado ver uma diferença muito diferente, até porque as educadoras depois dividiram as mesas entre os miúdos de 4 e 5 anos e os de 6 anos, e é interessante ver uma diferença muito grande em termos do que é a poupança, do que é ter um milheiro, de para que é que serve o dinheiro que está no banco, por exemplo, que já é uma noção que eles têm entre as várias idades. Por exemplo, de 6 anos conseguem perceber que quando os pais pagam com um cartão, que esse dinheiro vem do banco, que o dinheiro que está no milheiro é para poupar e que o dinheiro que está na carteira é para gastar. Ou seja, estas noções já começam a existir e muitas vezes, aliás, os educadores disseram muito isso, que há muito interesse por parte deles, até porque muitas vezes serve para comprar alguma coisa que a turma queira. Houve ali um jogo em que era uma senhora que teria perdido um chapéu e, portanto, tínhamos que poupar para arranjar o chapéu, e, portanto, são noções que nesta escola em específico já eram trabalhadas. Agora o Ministério vai introduzir este guião, que tem justamente esse objetivo um bocadinho de diversificar estes ensinamentos que nesta escola já havia, mas há aqui uma coisa muito clara, que nós discutimos muito a literacia financeira, se pode ser obrigatório ou não. Nós temos uma falha muito grande em termos de ensino em Portugal, já vamos falar sobre isso mais à frente, mas há aqui um entendimento muito claro, que é que, pelo menos no pré-escolar, a literacia financeira tem que ser trabalhada no contexto de vida das crianças, ou seja, não pode ser uma coisa à parte, até porque aí até parece que poderá perder importância para elas, mas no contexto de vida das crianças, para comprar coisas para as aulas. Portanto, tudo isso cria um bocadinho de contexto para isto poder ser dado. Aqui nestas idades falamos ainda muito da poupança, do que é que são os meios de pagamento, por exemplo, alguns, das moedas, das notas também, que a professora estava a contar, que é agora a introduzir no segundo ciclo, aliás, no segundo semestre. Portanto, sim, tem algumas noções, ainda são muito básicas, é difícil às vezes. Aliás, acho que na reportagem é possível ver isso, porque o nível de atenção deles é mesmo muito reduzido e, portanto, estamos a falar sobre uma coisa e temos que agarrar ali, ou senão depois já estamos a falar de outra coisa e, portanto, eles não ligam nenhuma. Um animal. Eu sei. Mas, por exemplo, só para completar aqui esta ideia das notas e de um bocadinho da falta de consciência que eles têm, por exemplo, 5 euros lançam ideias como uma consola,
um animal de peluche. Houve até um rapaz que falou de um camaleão verdadeiro. Com 20 euros já vamos a uma máquina fotográfica e a chocolates, muitos chocolates. E depois aqui entramos em valores maiores e aí nota-se que é maior a discrepância. Por exemplo, 125 euros já dá para uma casa, 10 mil para um carro e 150 mil há uns que dizem que é pouco para uma casa. É uma ideia que fica de uma certa noção que podem ter ou não, porque 150 mil euros é uma quantia. Sim, para uma criança de 4 anos, calculo que seja um pouco incompreensível. Agora, a literacia financeira para os jovens é um tema de debate que na verdade não é novo. Aliás, a literacia financeira em geral em Portugal é um tema de debate que não é novo, dada a ausência dela em grande parte da população. Há quem defenda a inclusão de uma disciplina de literacia financeira no currículo escolar, não necessariamente no pré-escolar, claro, mas no currículo escolar em algum momento. Que consenso é que há, se é que existe algum, nos reguladores sobre este tema da obrigatoriedade da inclusão de uma disciplina de literacia financeira? Com base nas entrevistas que fizemos e nas conversas que tive, há aqui uma discrepância bastante clara. Por um lado, a CMVM e o Banco de Portugal, as duas representantes, a Inês Drummond, a vice-presidente da CMVM, e depois a Francisca Guedes de Oliveira, administradora do Banco de Portugal, estão a favor da literacia financeira, mas lá está, não através de uma disciplina, mas antes incluindo, por exemplo, há aqui vários exemplos, mas por exemplo pode ser incluído na matemática, ou seja, estar presente ao longo de todo o ensino, que é uma coisa que não acontece, até porque há uma disciplina que é a cidadania, que é dada no segundo ciclo e que tem a opção de literacia financeira, e aquilo que tem acontecido e aquilo que nos chega a nós é que há muitos professores que não dão literacia financeira por não se sentirem à vontade para falar sobre esses temas e por serem temas, se calhar por tratarem o dinheiro um pouco mais sensíveis. Aqui a ASF tem uma outra postura. Diogo Alarcão, administrador, diz que esta decisão é uma decisão mais política e, portanto, mesmo falando com o Diretor-Geral da Educação e depois com o Ministro da Educação, que houve uma sessão depois ontem relativamente também ao programa Todos Contam, que é de literacia financeira e é promovido entre os supervisores, há um entendimento de que esta cadeira ou esta disciplina tem que ser dada com um certo grau de autonomia das escolas e insistem muito nessa ideia das autonomias, tem de ser dada, cada escola tem de decidir o seu currículo. No entanto, está a acontecer neste momento um projeto piloto que se chama Literacias, no secundário, que aborda não só a literacia financeira, mas também a literacia mediática, entre outras, e aí já se admite a possibilidade de poder vir a ter um caráter obrigatório, e aí a literacia financeira já entra mesmo como uma disciplina específica e se calhar de uma forma um bocadinho mais concreta do que aquilo que tem sido dito por todos os supervisores. No entanto, há sempre uma insistência muito grande de que esta formação tem de ser feita ao longo da vida, até porque nós temos agora, há várias iniciativas soltas, muitas a nível educativo, outras nas universidades, outras até mesmo mais tarde para adultos, mas no fundo os 3 supervisores referem muito a esta coisa de não ser só no ensino, mas ser também uma formação que é feita ao longo da vida, mas isto para dizer que não há um consenso generalizado sobre o que deve ser feito. Dê por onde der, a tentativa está feita. Diogo Bento Fernandes e a literacia financeira. Talvez essa tentativa ajude os objetivos de vida de alguns dos testemunhos que recolheste. Há quem queira comprar chocolates e chupa-chupas, outros mais ambiciosos querem ser donos de uma quinta, e a meio caminho há desejos como este. 10 peixinhos. 10 peixinhos, então tens de ter um aquário enorme, não pode ser como Pode ser como o meu aquário da minha tartaruga, que era Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.